Então, boa tarde a todos, todos sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma live da tarde, de sábado. Nesse instante, em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e da equipe amiga do nosso querido irmão Eurípides Barçanufo, damos por iniciado mais uma palestra do dia de hoje. Nós iremos convidar a Nádia para a preparação do ambiente. Em seguida, nossa irmã Nádia, Oi, pode vamos lá. começar. Ok. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja presente no coração de todos nós. A preparação do ambiente é uma carta aos pais. Diz, não sei como se chama, sei apenas que foi um filho que enviou esta carta a todos os pais do mundo. Diz o seguinte em seus 13 parágrafos. Não me des tudo que te peço. Às vezes, meus pedidos querem apenas ser um teste para ver quanto posso pedir. Não grites comigo. Eu te respeito menos quando o fazes. E me ensinas a gritar também. E eu não queria fazer isso. Não me des ordem a todo momento. Se em vez de mandar, algumas vezes me externasses teus desejos sob forma de pedidos, eu faria mais rapidamente e com mais gosto. Cumpre as promessas que fazes, boas ou más. Se me prometes um prêmio, deves concedê-los, assim como um castigo. Não me compares a ninguém, especialmente com meus irmãos. Se me colocas acima deles, alguém vai sofrer. Se me colocas abaixo, é eu que sofro. Não mudes de opinião a cada momento sobre o que devo fazer. Pense antes, mantendo a decisão. Deixa que eu faça acertando ou errando. Se fazes tudo por mim, serei um eterno dependente. Nunca pregues uma mentira, nem me peças que eu o faça. Isto criará em mim um mal-estar e me fará perder a confiança em todos o que afirma, em tudo o que afirmas. Quando te enganas em alguma coisa, admite-o francamente. Isto não te fará crescer e eu aprenderei a assumir minhas faltas. Quando te das conta de um problema meu, não digas que é bobagem, que o tempo corrige ou que não tens tempo. Eu preciso ser compreendido e ajudado. Trata-me com a mesma amizade e a mesma cordialidade que tratas teus amigos, pelo fato de pertencermos à mesma família. Não significa que não possamos ser amigos também. Nunca me ordenes a fazer uma coisa quando tu mesmo não a fazes. Eu aprendi a fazer sempre e apenas aquilo que tu fazes, e não aquilo que tu dizes. Ensina-me a amar, conhecer a Deus. Não acredites que as evangelizadoras possam fazer isso em teu lugar. Tudo que me ensinarem a respeito de Deus nunca entrará em meu coração e em minha cabeça se não tu conheces, nem amas a Deus. É um aviso para depois nós não estarmos nos pedindo perdão e pedindo perdão aos nossos filhos pelos nossos erros. Então, vamos fechar nossos olhos, entrar em contato com o plano maior, em agradecimento a Deus, a Jesus e Maria Santíssima, por mais uma tarde de aprendizado,
Pedimos a Ele que abençoe, que ilumine, que nos dê muita paz a todos nós presentes, a todos os nossos familiares, enfim, a todas as criaturas de Deus neste mundo que precisa muito de paz, de cura, de saúde e muita luz de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso em cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Livrar-nos, Senhor, de todo o mal, livrar-nos, Senhor, dessa pandemia, todos nós presentes neste mundo. Que o Senhor nos abençoe, ilumina a nossa oradora na tarde de hoje, que Jesus a abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Nádia. E agora a tarde é sua, Aida. Seja bem-vinda à nossa casa. Mais uma vez, Elis, muito obrigada. Obrigada a todos vocês pelo convite, pela acolhida. E é uma alegria estar em Maceió, ainda que virtualmente, mas estar aí com vocês nessa terra onde eu já vivi tanto tempo e que tão grandes e boas, importantes memórias deixaram em mim, né? Trabalhar em nome de Jesus é uma das coisas mais importantes que a gente faz. Não apenas por a gente estar em contato com Ele, porque lógico que a partir do momento em que a gente se propõe a trabalhar com Ele, Ele está junto da gente. Mas também porque à medida que a gente vai refletindo e a gente vai estudando as orientações e os ensinamentos de Jesus, a gente vai fazendo isso para nós mesmos. E nós estamos num momento, e a gente vai ver isso aqui na nossa conversa da tarde de hoje, nós estamos num momento muito delicado, que pede mudanças, que pede atitudes, e a gente não pode fazer isso sem estarmos de braços dados com o Mestre. Porque nós já sabemos que ele é o nosso guia e modelo. Então, uma das coisas que eu considero mais difíceis a ser trabalhada na intimidade de cada um de nós é a questão do perdão. Por isso que eu propus a casa, né? E a gente fizesse o trabalho sobre o perdão, não apenas o perdão ao próximo, mas também ao perdão e principalmente ao perdão a nós mesmos. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão, né? É uma das tarefas mais difíceis, sem dúvidas, é o perdoar e o auto-perdoar-se. Tertuliano, um autor, um dos primeiros autores cristãos da história, ele disse a seguinte frase, e eu queria começar a nossa reflexão com ela. Se você quiser ser feliz por um instante, vingue-se. Mas se você quiser ser feliz por toda a vida, apenas perdoe. E esse apenas perdoe, ele é muito amplo. Ele vai ao perdão em relação ao outro, como eu já falei, e a nós mesmos. A questão do perdoar, e aí o perdoar, no que eu me refiro agora, é a perdoar o outro, a perdoar o nosso próximo. Ele exige um entendimento nosso de onde o outro se encontra na escala evolutiva. Para que a gente possa perdoar a falta que foi realizada contra nós, é preciso que a gente entenda que o outro que nos ofende, que nos magoa, que nos fere, ele não tem a intenção real de fazer. Então, daí a importância de nós entendermos e percebermos em qual lugar
da escala evolutiva dele, ele se encontra. Porque, lógico, que quanto mais atrasado no seu momento evolutivo, mais paciência e tolerância a gente vai precisar ter com o outro. Para a gente perdoar o outro, depende ainda da nossa capacidade de superação. E aí entra em uma observação muito importante que a gente precisa fazer, é que entra a questão dos melindres, entra a questão da nossa sensibilidade, mas uma sensibilidade que é aquela sensibilidade que está voltada para o orgulho. Aquela sensibilidade de que ninguém vai passar por cima de mim. Eu não vou me sujeitar a isso. Então, quando a gente se coloca nesse ponto de avaliação, nós estamos colocando o nosso orgulho, o nosso ego, mais importante do que a nossa essência, do que aquilo que nós desejamos e precisamos ser. Então, é preciso que a gente entenda a nossa capacidade de superação, que a gente busque através do esforço, porque não é fácil a gente superar o orgulho em detrimento da paz, em detrimento de não haver nenhum tipo de problema. É importante que a gente veja também, e depende muito o fato de perdoarmos o outro, a nossa boa vontade. A nossa vontade sincera de não criar com aquele outro um vínculo negativo causado por um mal-estar, por um inconveniente. E, principalmente, é preciso que a gente busque também a nossa capacidade de compreender o outro. Para isso, é fundamental. Para que a gente possa começar a pensar em perdoar o outro, a gente precisa superar o nosso orgulho, precisamos ter uma capacidade de compreensão do outro, da condição em que o outro se encontra, e precisamos também da nossa boa vontade. E a vontade, ela é uma questão trabalhada, inclusive, no Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta se nós, humanos, poderíamos vencer certas dificuldades sem o auxílio do plano superior, dos amigos espirituais, e a resposta é muito clara, sim, e até com muita facilidade, sem muito esforço. O que falta para vocês, no caso para todos nós, é vontade. Então, se a gente diz, eu vou perdoar fulano, mas a gente não tem aquela vontade verdadeira dentro de nós, a gente não vai conseguir perdoar. Ao passo que a dor que o outro causou em mim, ela pode ser gigantesca, mas se eu tenho a vontade real de perdoar, torna-se muito mais fácil fazer isso. Então, perdoar é difícil. Perdoar quando nós lidamos com a imperfeição e com as limitações do outro. E quando nós falamos em auto-perdão? E quando nós avaliamos e observamos a nossa necessidade de perdoar a nós mesmos? O auto-perdão, ele acontece unicamente quando nós entendemos quem nós somos. E quando nós aceitamos não apenas quem somos, mas principalmente as nossas imperfeições e as nossas limitações. Nós temos, principalmente nós cristãos, e procuramos e conhecemos os ensinamentos de Jesus e procuramos seguir esses ensinamentos, muitas vezes nós cometemos o equívoco de achar que a nossa transformação, nós vamos passar de onde estamos para anjos da noite para o dia. E a gente sabe que na natureza nada dá saltos.
tudo requer tempo. Há muito tempo que eu venho lutando, nós vimos lutando com as nossas imperfeições, com os nossos equívocos, com aquela cadeia aquele círculo vicioso que a gente cria, encarnação após encarnação, quando nós vimos caindo nos mesmos equívocos, deslizando nos mesmos lugares, tropeçando nas mesmas pedras. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos dá sempre novas oportunidades de recomeçar. E esses recomeços, a gente não precisa esperar pela próxima encarnação para isso. Esses recomeços, eles podem ser ativados a qualquer instante da nossa existência, da nossa atual existência. Basta que tenhamos a consciência da necessidade de mudança e tenhamos aquilo que nós já falamos, a vontade em fazê-la. A aceitação das nossas imperfeições, ela só vai acontecer através do conhecimento. E a doutrina espírita, ela é uma grande aliada de todos nós. Porque a doutrina espírita, ela nos mostra que Jesus, quando aqui esteve, ele causou uma grande revolução. Porque, na realidade, estávamos acostumados àquela lei do olho por olho, dente por dente, tudo era proibido, tudo era pecado, isso não pode, aquilo não pode. E Jesus chegou e disse, tudo pode. Vós sois livres para escolher o caminho. Contudo, essa nossa liberdade, ela é uma liberdade responsável. Ele nos trouxe o entendimento de que a toda escolha há uma consequência. A toda ação dá-se uma reação. Então, quando nós passamos a entender que toda causa da dor, assim também como toda causa da alegria que acontece na nossa vida, está em nós mesmos, está em nossa mão a possibilidade de nos melhorarmos. Está em nossa condição, apenas em nossa condição, em nossa decisão, a questão de sermos melhores. No livro Alguém Me Tocou, é um livro do autor José Carlos de Luca, ele diz uma coisa muito, muito, muito importante que eu queria compartilhar com vocês. Abre aspas. Jesus nos fala da estrada do amor, que leva à felicidade. É uma estrada mais difícil, pois o amor implica renúncias e sacrifícios. Essa estrada pede que se ande com humildade, porque o orgulho impede a presença do amor. É um caminho que evoca o desprendimento dos bens terrenos e transitórios em favor dos bens espirituais e eternos. É a estrada que exalta o perdão no lugar da vingança, que cultua a paz em prejuízo da guerra. Fecha aspas. Gente, esse trechinho do livro Alguém Me Tocou, ele traz uma reflexão muito profunda, porque ele fala exatamente dessa nossa estrada que nós estamos percorrendo, que é a nossa estrada do crescimento, do nosso aprimoramento moral e espiritual, essa que nós já vimos caminhando há tantas existências e ainda temos muito mais diante de nós. E ele nos alerta a necessidade da humildade, a necessidade da paz, a necessidade do perdão, para que nós possamos chegar à felicidade através do amor. Porque é só através do amor que nós vamos conseguir alcançar a felicidade tão almejada. Essa felicidade que estamos todos nós destinados a ela. Eu sempre gosto de comentar
nas reflexões que fazemos, né, pelas casas. E certa vez eu estava numa casa aqui em Olinda fazendo uma palestra e falávamos exatamente sobre a nossa condição evolutiva, falávamos sobre a capacidade de superação de todos nós, quando alguém da assistência, um senhor da assistência, levantou a mão e disse: Ida, estamos todos condenados. Mas ele falou isso na acepção negativa, na condenação como uma coisa realmente que não tinha mais o que ser feito, bem pessimista. Eu dei um sorriso naquele momento e disse: o senhor está certo. Nós estamos condenados. E eu acredito que não era essa a resposta que ele esperava de mim. Porque ele arregalou os olhos e ficou sem ação. E aí, de imediato, eu disse a ele: não, olha, tenha calma, e nós vamos explicar o porquê eu disse isso. Nós estamos, sim, condenados. Mas a nossa condenação é diferente da condenação que o senhor imagina. Nós estamos condenados à felicidade. Porque Deus não criou a gente para a tristeza. Deus não criou a gente para a dor. Deus nos criou para a angelitude, para a perfeição, para sermos felizes. Mas para que nós tenhamos o mérito de alcançar essa felicidade, ele nos deu a liberdade de escolher o caminho que nós vamos ter. Então, graças a essa liberdade, uma liberdade muitas vezes mal utilizada por nós ainda estamos atravessando caminhos espinhosos, caminhos cheios de pedregulhos, alguns com rochas gigantes para serem contornadas, ultrapassadas, superadas. Mas tudo isso tem relação com nós. Nós estamos vivendo, meus irmãos, em plena transição planetária. É tempo de mudança. A teoria todos nós já conhecemos. Todos nós já sabemos o caminho que temos que seguir. O que está nos faltando agora é a ação. O que está nos faltando agora é arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar em nosso favor. Porque o trabalho, quando nós realizamos para nós mesmos, inevitavelmente, nós realizamos para o outro. Porque toda mudança, ela precisa começar dentro de cada um de nós. Se eu quero que haja menos violência no mundo, eu tenho que ser menos violenta. Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu vibro. E essa energia que eu vibro, eu jogo ela no universo. E aí eu contribuo de forma positiva ou negativa com essa minha vibração. Nesse momento em que nós estamos, só nos resta avançar. Não dá mais para parar. Não dá mais para a gente estacionar por tempo indefinido. Recuar, então, impossível. Agora é daqui para frente. A vida tem sido extremamente paciente conosco. Graças ao nosso livre-arbítrio, nós podemos, sim, dizer assim: estou cansado, eu quero respirar, eu não quero me esforçar, eu vou ficar um tempo aqui. E a vida respeita a nossa decisão. Contudo, ela entende que a nossa decisão ela tem que ser temporária. Porque água parada por muito tempo cria lodo, cria mosquito da dengue. Então, a água ela pode ficar um tempo parada sem causar nenhum prejuízo, desde que ela volte a se movimentar. E se a gente não faz esse movimento por vontade própria, aí a vida vai nos trazer oportunidades de nos colocar em movimento. Ela vai tirar a gente da nossa zona de conforto através de uma dificuldade, vai puxar o tapete da gente muitas vezes, botar a vida da gente de perna para o ar, daquela forma que a gente não vai saber nem por onde começar a organizar. Mas somos nós que estamos pedindo isso.
para sair dessa inércia, dessa apatia que a gente se encontra. Graças ao conhecimento e aos esclarecimentos que nós já temos, a doutrina espírita, ela é um farol na vida da gente. Nós atingimos um ponto onde a ética e a decência nos cobra mudanças diante da nossa consciência. Nos cobra mudanças de comportamento, de atitude, nos cobra valores ético-morais. E onde é que a gente vai encontrar esses valores éticos morais? Nós temos à nossa disposição nada mais, nada menos do que o maior código ético-moral que a humanidade já teve conhecimento. E ele se chama Evangelho. Ali, através das palavras de Jesus e através dos exemplos, principalmente do Mestre, nós sabemos o caminho a percorrer. Nós sabemos o que fazer diante das circunstâncias. Não foi à toa que Jesus nos convidou a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Que Jesus nos orientou que quando alguém batesse na nossa face direita, oferecêssemos também a esquerda. E se nos convidássemos a caminhar 1000 passos com ele, caminhássemos ainda 2000. Porque o que Jesus quis dizer com isso é que a gente não deve fazer apenas aquilo que a gente é convidado a fazer. Façamos mais, porque podemos fazer mais. Existe uma palavra hoje no mercado de trabalho que é muito bem utilizada, que eu vou utilizar aqui para a gente agora, que é proatividade. É exatamente a gente fazer mais do que espera. O meu trabalho, ele requer tal atividade. Mas se eu tenho oportunidade, disposição, conhecimento para fazer um pouquinho mais do que isso, para facilitar o meu trabalho e o trabalho dos outros, por que não? Se eu estou fazendo em benefício de todos. A transição planetária, ao contrário do que muita gente acredita, quando a gente fala, nós estamos em plena transição planetária, as pessoas dizem assim, o planeta está se modificando. Quando, na realidade, quem está se modificando somos nós. A convite dessa própria consciência que nós mencionamos há pouco, que nos convida de uma maneira categórica, sem nos dar muita alternativa de dar uma desculpa, como a gente vem fazendo, né, ao longo dos séculos, das existências e dos anos, mas de forma a dizer, vamos em frente. Mude. Porque a nossa consciência hoje, ela nos exige ética, decência, moralidade, respeito. Somente nós podemos fazer isso dentro de nós mesmos. E é interessante porque fala-se muito da orientação que Jesus nos deu de orai e vigiai, né? Que são 2 ferramentas espetaculares e muito necessárias para esse nosso processo de transformação, de mudança, de crescimento, de despertamento. A oração, ela vai elevar a nossa vibração, ela vai nos ligar aos seres de luz e, através dessa ligação, eles vão nos proteger, eles vão nos intuir de forma mais efetiva, vai nos fortalecer. E o vigiai, a gente entendeu errado. A gente pensou que era vigiar o outro, quando na realidade é vigiar a nós mesmos. Vigiar as nossas consciências, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas tendências. O nosso pensamento, todos nós sabemos, não é novidade para nenhum de nós. Pensamento é energia.
No momento em que a gente pensa, eu tenho duas alternativas. Ou eu abraço esse pensamento, ou eu repilo esse pensamento. Se eu aceito e abraço esse pensamento, ele vai criar forma em mim. E ele criando forma, ele vai se tornar palpável. Se é um pensamento que eu não aceito e eu o repilo, ele vai para longe de mim porque a minha vibração o expulsou. É como um presente. Às vezes a gente ganha um presente que a gente não quer ganhar. E aí eu tenho o direito de dizer muito obrigada, mas eu não quero. Ou muito obrigada, eu recebo com muita alegria. Eu me lembro muito do meu querido amigo, que eu acredito que vocês conheçam, já no plano espiritual, Lourenço Barros, quando o Lourenço dizia exatamente isso. O mal que te fazem é um presente que você tem o direito de receber ou não. A própria espiritualidade nos orienta a aprender a dizer sim para as coisas que vão te elevar, para as coisas que são boas, que vão te transformar para melhor, e de dizer não para aquilo que a gente sabe que não vai acrescentar nada de melhor para a gente, nada de bom. Mais uma vez, é a prova incontestável de que está nas nossas mãos a decisão. O mundo ele estará de fato regenerado, de fato transformado, quando nós estivermos transformados. Não cabemos mais no modelo antigo que tínhamos. De uma maneira ou de outra, nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo, muitos de nós na marra, à base da dor. Né? Mas é muito importante que a gente reflita nesse instante também sobre a questão dor, porque ela é vista de uma forma tão equivocada, coitadinha. A gente coloca a dor como uma coisa tão ruim, tão negativa, quando na realidade o que seríamos de nós se não fosse a dor. Porque é ela que faz os registros mais definitivos em nós, nos ajudando a não cometermos mais os mesmos erros. Querem um exemplo bem prático? Eu adoro contar essa história. Quando minha filha era pequena, ela tinha 2 aninhos de idade, eu tinha um ferro a vapor. O ferro embaixo ele era cheio de furinho por onde saía o vapor. E minha filha, quando eu estava passando roupa, ela ficava fascinada em ver aquela fumacinha saindo pelo vapor, pelo ferro. E constantemente ela vinha com o dedinho para colocar ali. E eu sempre dizia, filha, não bote o dedinho que vai fazer dodói. Mamãe está ensinando, não faça porque vai doer. E todas as vezes que eu relaxava, que eu me distraía, quando eu olhava, ela estava com o dedinho chegando lá no buraquinho do vapor. E eu sempre alertava. Um dia, eu me distraí um pouquinho mais. E quando eu vi, foi o grito, porque ela não chegou a encostar no ferro, mas só o vapor num dedinho de 2 aninhos foi suficiente para que machucasse, fizesse uma bolha logo no dedo dela. E aí, ela chorou muito, foi aquele drama. Hoje ela está com 30 anos de idade. Odeia um ferro de passar roupa. Não chega perto de ferro. Quando ela precisa de uma roupa mais organizada para trabalhar, vem para a manhinha a passar a roupa dela. Né? Então, isso é um exemplo prático que a gente vê o quão importante a dor é na vida da gente. Porque se não for a dor, a gente esquece do erro cometido e a gente volta a errar. E a dor, ela tem essa coisa. Na hora que a gente vai fazer, o inconsciente da gente nos relembra aquele registro de sofrimento que nós passamos. E aí a gente para e pensa 2 vezes. Então, não cabemos mais naquele modelo antigo. Por outro lado, é hora de darmos passagem ao homem novo, de darmos espaço para que o homem novo se desenvolva conosco. Mas não podemos, com isso, matar
o homem velho. Porque o homem velho que existe em nós, foi ele que nos trouxe até aqui. Então, precisamos ser gratos a ele, mas é hora de aposentá-lo. É hora de dizer, sua contribuição já foi feita, mas agora eu preciso mudar. E aí a gente coloca o homem velho na condição de grande professor para a nossa atual condição, mas que hoje já não nos serve mais. Rossandro Kingsley, ele disse uma frase numa de suas palestras que eu salvei porque eu achei maravilhosa. Ela diz assim, abre aspas, somos espíritos encarnados num tempo e num espaço que exige de nós uma atitude e uma ação para que a gente saia de uma posição de inércia e de apatia e que sejamos ousados no bem. Precisamos ser ousados no bem. Porque nós não vamos nos responder apenas pelo mal que nós realizamos. Nós vamos responder pelo bem que deixamos de fazer. Ou pelo mal resultante do bem que não foi feito. Se a gente teve a oportunidade, a nossa consciência vai cobrar das gente. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de mudança, de transformação. Para transformar, é preciso conhecer e identificar o que precisa ser transformado. Eu não consigo consertar algo se eu não sei o que é que está quebrado para ser consertado, né? Eu preciso saber, ó, tal coisa quebrou. Então, ok, eu vou levar essa coisa para o reparo, para conserto. Mas eu preciso saber primeiro o que quebrou. E transformar em nós as nossas atitudes exige trabalho com afinco. Trabalho sem preguiça, sem justificativas de, eu agora vou parar porque eu já fiz muito. Não. O nosso trabalho é constante. É preciso que a gente dê o primeiro passo, e o primeiro passo ele é fundamental na nossa jornada. Mas ele não vai adiantar nada se eu não der o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Trabalhar é começar e continuar. É esse o convite que eu trago na tarde de hoje. É de nós começarmos o nosso processo de mudança, de busca, de compreensão, de aceitação e continuarmos com ele, com todas as dificuldades que ele vai trazer. Porque lembrem que eu não disse em nenhum momento que seria fácil. Mas é possível. Porque Deus nos capacitou de tudo que a gente precisa para superar as nossas dificuldades. Nós estamos em pleno processo de amadurecimento espiritual. Esse processo de transição, ele se dá exatamente por isso. E esse processo de amadurecimento, ele nos exige o autoconhecimento, a autoaceitação, porque quando eu me conheço verdadeiramente, sem máscara, sem disfarces, eu aceito quem eu sou, porque eu entendo que eu sou um espírito, ainda em condição imperfeita, mas com oportunidade para crescer, para melhorar. Então, ainda é legítimo a nossa falência, os nossos equívocos, as nossas quedas. E quando eu entendo isso e aceito, eu começo a me perdoar. Porque eu sei que absoluto somente o Pai. Somente Deus. Esse processo de amadurecimento, ele se dá em cada um de nós e ele nos leva a trocar a ilusão em que vivemos pela realidade consciente. A gente vive uma ilusão, gente. A gente vive representando o papel que nós não somos. A gente quer viver aparentando algo para ser aceito,
algo que, na realidade, a gente ainda não é. A gente quer ser, mas não é fingindo que a gente vai conseguir chegar. É trabalhando, é se esforçando. Então, nós precisamos mudar essa ilusão pela realidade consciente. Eu quero ser assim, mas eu ainda não sou. Ok, essa é a minha realidade. Então, o que é que eu preciso fazer para me tornar isso que eu quero ser? Segunda coisa, a gente precisa resgatar a arte de sonhar. Deixar de ser negativo, deixar de ser pessimista, acreditar no amanhã. Alimentar a esperança que existe e precisa existir dentro de cada um de nós. Por que foi que Jesus disse que nós precisamos nos assemelhar às crianças? Porque as crianças têm inocência, têm disposição, esquecem rápido e sonham. Acreditam. Isso nós precisamos voltar, resgatar a nossa arte de sonhar. Precisamos desenvolver a honestidade emocional individual. Ida, o que é honestidade emocional individual? É respeitar os nossos próprios limites. É não fazer aquilo que a gente não está afim de fazer, ou que a gente não se sente preparado para fazer, ou que a gente não está à vontade para fazer. Respeitar que agora, por mais que eu queira, eu não consigo dar esse passo, porque se eu der, eu vou cair. Então, é melhor que eu espere um pouquinho mais, que eu fortaleça mais as minhas pernas, até que eu tenha condições de dar esse passo. Isso é ter honestidade emocional individual. É respeitar os nossos limites. É dizer não sem culpa. Quando alguém diz assim, ô Ida, você pode fazer tal coisa assim, assim, assim? Se for possível, posso. E faço com toda boa vontade. Mas se eu acho que não há condições, é chegar e dizer, meu irmão, olha, isso, infelizmente, agora eu não tenho condições de fazer. Sem culpa, sem me sentir a pior das criaturas, porque eu recusei um pedido de alguém. É melhor a gente ter essa consciência de recusar e se preparar para fazê-lo mais adiante, do que tentar fazer agora e causar uma grande catástrofe, né? É preciso que a gente educar a nossa carência afetiva. Gente, como a gente é carente afetivamente. Eu estava lendo, estudando esses dias sobre o amor, e é impressionante, porque o amor, a gente tem aquele amor primitivo ainda, que é aquele amor que a gente... É o amor de uma criança que quer a atenção total para ela, não dá em troca, só quer receber. Nós temos aquele nível adolescente de amor e que a gente já troca, mas a gente quer receber igual ao que a gente dá. E se o outro para de dar, o outro ele não atende mais às minhas expectativas, então eu vou buscar quem me dá. E a gente tem aquele outro amor que chama-se o amor ágape, que é o amor pleno, que é aquele que nos deixa feliz somente por amar, para fazer pelo outro, dar ao outro aquilo que eu gostaria de receber. Se ele me retribui, fantástico, mas eu não estou amando para receber. Eu apenas amo. Então, é muito interessante que a gente... Alguém falou? É muito interessante que a gente tenha consciência da nossa capacidade, da nossa carência, para que a gente possa educar a nossa carência. Disciplinar-nos. Lembrem que quando Chico Xavier, em conversa com Emmanuel, e Emmanuel o convidava a cumprir a missão que ele tinha, né, como médium, e Chico, muito nervoso, perguntou: o que é que eu preciso fazer para desempenhar essa tarefa? E Emmanuel disse: são 3 coisas muito simples: disciplina,
disciplina e disciplina. A educação, ela é a base da nossa formação. Jesus foi um dos grandes educadores e educava com amor. Não educava com castigos, não a educava com a dor, educava com amor. Pena que nem todos conseguiram entender e viver isso, né? Precisamos ainda, nesse processo de amadurecimento espiritual, precisamos ainda fortalecer e encorajar o nosso espírito para a continuidade da vida com tudo que ela nos traz. E esse com tudo que ela nos traz envolve o que é bom e o que não é tão bom. Enfrentar os nossos desafios, as nossas lutas, as dificuldades que se colocam no nosso caminho é muito difícil. Porque exige da gente uma coragem, uma superação que muitas vezes a gente duvida que tem, mas sabemos que a possuímos. Da mesma forma, nós precisamos de força e coragem nos momentos de alegria, nos momentos de conquistas, para que a gente não transforme esse momento em vaidade, para que a gente entenda e aceite com humildade as nossas próprias conquistas, sem aquela falsa modéstia, né, de que, mas eu não mereço, merece, todos nós merecemos e todos nós nos esforçamos para alcançar. Agora, é preciso que saibamos receber essas conquistas, que saibamos reconhecer tudo o que nós temos conseguido atingir. Porque é fruto do nosso esforço, mas nós não podemos esquecer jamais que nós não estamos sozinhos. Temos inúmeras mãos amorosas e invisíveis que nos amparam, nos inspiram, nos sustentam e nos impulsionam para frente. Nossos mentores, nossos amigos do plano espiritual, nossos anjos de guarda, todos eles trabalham incessantemente por nós. O auto-perdão, gente, ele nos pede força, porque reconhecer as nossas limitações, as nossas imperfeições não é fácil. Ele nos pede coragem para a gente enfrentar as nossas sombras, os nossos medos, o medo da mudança, o medo do desconhecido. Nos pede paciência de respeitar o tempo de cada um. Como isso é difícil. E o tempo de cada um não é só o nosso. O tempo de cada um é o tempo da vida. Porque, às vezes, a gente planta hoje uma semente e amanhã a gente já quer colher o fruto. Mas eu botei numa terra tão fértil, numa terra tão boa, como é que amanhã eu não tenho fruto? Porque essa semente ela precisa germinar, ela precisa sair daquele invólucro, ela precisa brotar, crescer, para depois frutificar. Tempo é o que nós precisamos. E isso requer paciência. É preciso confiança. O auto-perdão nos pede confiança. Confiança em nós mesmos, porque nós somos filhos de Deus. Nós fomos herdeiros deste Pai de amor, bondade e misericórdia. Somos herdeiros daquele que é a causa primária de todas as coisas. Portanto, precisamos confiar em nós, porque Ele confia. Se Ele, que é Ele, confia em nós, como é que eu vou duvidar de mim? Precisamos confiar na condução da vida. Se a vida nos leva para um caminho difícil, tortuoso, é porque nós temos uma necessidade de vivenciar aquilo, talvez até para nos despertar e nos retirar dessa zona de conforto em que a gente se encontra. Precisamos confiar
na condução e na assistência do plano espiritual. Naquilo que eu acabei de dizer, nos nossos guias, nos mentores, nos nossos anjos guardiões, nos nossos amigos do plano espiritual, que estão constantemente do nosso lado, nos orientando, nos ajudando, desde que a gente dê condições a eles de fazer isso. Porque, infelizmente, se eles não fazem mais, é porque nós não permitimos. Nós não damos condições de eles chegarem mais perto pela energia que a gente vibra. E nós sabemos que a lei de atração ela é real. Eu só vou atrair para mim aquilo que eu estou vibrando. Se eu estou vibrando energia densa, pesada, negativa, carregada, eu vou atrair para junto de mim espíritos que sintonizam da mesma forma. Mas se eu me abraço com a vigilância, se eu busco na oração o mecanismo que eu preciso para elevar a minha vibração, então aquelas energias e vibrações negativas vão afastar de mim toda a energia negativa e vai dar condições para que esses amigos da luz estejam junto de nós. Confiança também em Deus. Nós sabemos que o acaso não existe. Nós sabemos que nenhuma folha cai de uma árvore sem o conhecimento e o consentimento de Deus. E se Ele permite que nós passemos por circunstâncias difíceis, é porque Ele entende que nós precisamos dela. É por amor a nós. Porque Ele, como Pai, precisa nos educar, precisa nos disciplinar. Assim como nós temos também a responsabilidade aqui no plano físico de orientar, de educar, de disciplinar nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, nossos irmãos menores. O auto-perdão nos exige amor. Onde existe amor, existe todo o resto. Nós precisamos aprender a nos amarmos. Nós precisamos aprender a amar o outro. E o amor verdadeiro, ele só acontece através, principalmente, do respeito. Eu não posso exigir que o outro pense igual a mim. Eu não posso exigir que o outro haja exatamente igual a mim, porque o outro é o outro. É uma outra individualidade, com outras necessidades, com outras experiências, com outras formações, com outras vivências. Respeitar é aprender a conviver com as diferenças. Ainda que eu não concorde com elas, mas entenda que é um direito do outro agir dessa maneira. Por mais que eu perceba que eu tenha plena certeza de que o outro está equivocado, eu tenho também as minhas certezas, que eu também posso estar equivocada nelas. Mas eu quero ser respeitada nas minhas certezas. E se eu quero respeito para comigo, eu tenho a obrigação de respeitar o outro. Quando nós atingirmos o auto-perdão, através do autoconhecimento e da autoaceitação, ficará mais fácil conviver com o outro. Porque eu vou entender que o outro é igual a mim, que eu sou igual ao outro, que o mesmo direito que eu tenho de errar, de me equivocar, de deslizar, de magoar, o outro também tem. Do mesmo jeito que eu quero ser perdoado, tolerado, aceito, o outro também quer. Então, é através do auto-amor, é através do auto-perdão que eu vou amar o outro e que eu vou perdoar o outro. Nós somos todos, meus irmãos, iguais em essência e em oportunidade. Porque Deus não privilegia ninguém. Na sua criação, ele dá as mesmas oportunidades a todos. Uns aproveitam mais do que outros, né? Mas precisamos entender também que nós somos diferentes em ritmo de aprendizagem.
em aproveitamento. Basta a gente observar uma sala de aula. O professor dá o mesmo assunto para os mesmos alunos, mas um entende mais fácil do que o outro. Um precisa ir para recuperação, o outro precisa de aula de reforço, o outro precisa perguntar ao professor, ao passo que tem outro que apenas ouviu o que o professor falou, já entendeu, não precisa chegar em casa nem estudar mais. Faz a tarefa sem nenhuma dificuldade, porque ele entendeu na hora o que precisava entender. Assim somos nós. Sigamos o exemplo da natureza, que respeita o tempo de tudo. Respeita o tempo que a semente precisa para virar planta e frutificar. Respeita o tempo do animal, do nascimento até a sua morte, passando por todas as etapas, aprendendo a andar, a se alimentar, a viver sozinho, a não depender mais de ninguém. Quando nós buscarmos e encontrarmos na natureza, do Mestre Jesus, a diretriz que vai guiar os nossos caminhos, a gente vai chegar lá. Lembrem daquela historinha, eu não me lembro de que livro é, de determinado dirigente de casa espírita que desencarna, e ele está num processo de adaptação muito difícil no plano espiritual, com muito apego, sofrendo, um pouco perturbado, e quando ele percebe, ele se vê atendido e cuidado por uma senhorinha que era uma das assistidas lá na casa espírita que ele era dirigente, e era uma senhorinha muito simples, não sabia nem escrever, mas chegava para as palestras, sentava ali na primeira cadeira e ficava ali bebendo as palavras da palestra. E quando ele percebe que é ela, ele vê uma luz tão forte nela e diz assim: o que você fez para estar nessa condição? Para estar tão bem espiritualmente e me auxiliando nesse momento? Aí ela disse: eu apenas fiz o que o senhor dizia. Tudo que o senhor orientava, não faça isso, procure fazer assim. Aí eu fazia, eu seguia suas orientações e fazia de verdade. Então, que possamos fazer como a trabalhadora do centro. Que possamos ouvir, que tenhamos ouvidos para ouvir. E que possamos, principalmente, pôr em prática tudo que a gente ouve. Porque ouvir e guardar não vai produzir nada. Meus queridos amigos e irmãos, eu queria aproveitar esses minutos finais para agradecer a todos, primeiro pelo convite, pela oportunidade de estar, ainda que virtualmente, em Maceió, que é uma cidade tão querida para mim, e iniciar um trabalho com vocês, como uma primeira vez. Agradecer a todos por essa oportunidade, agradecer pela presença de todos, e espero ter trazido alguma contribuição a nível de reflexão para nos ajudar nesse nosso processo delicado, difícil, mas possível, que todos nós estamos vivenciando. Que Jesus possa envolver a cada um com seu amor, nos fortalecendo, nos impulsionando sempre para a frente. Beijo em cada coração. Muito obrigada a todos. Obrigada a você, Lida. Muito obrigada mesmo. Foi uma excelente reflexão da tarde de hoje. Uma maravilha. Um aprendizado imenso, porque não é fácil o perdão, mas o trabalho que a gente tem que fazer conosco mesmo vai nos auxiliar junto a todos estes irmãos que não permitem, ou não permitem, entre aspas, né, mas eles estão conosco sempre. A gente é que não consegue se adequar ao nível, né, de vibração íntima entre todos. Mas muito obrigada, convite da casa, e gostaríamos também que você encerrasse com a prece. Com muito prazer.
Obrigada. Gente, vamos fechar os nossos olhos. Vamos imaginar a imagem meiga e doce do Mestre Jesus diante de nós. E vamos conversar com ele dizendo assim: Jesus, mestre, amigo querido, nesse instante, Senhor, somos só gratidão. Gratidão por cada uma das bênçãos recebidas na tarde de hoje, por cada oportunidade de trabalho, de reflexão, de observação em relação aos nossos comportamentos. Gratidão por cada pequena mudança que conseguimos realizar em nós, que significa tanto, Senhor, diante de tanto que ainda temos para melhorar. Gratidão, Senhor, por cada coração que conseguimos levar um pouco de esperança, diminuir a dor, porque sabemos, Senhor, que um coração abraçado na dor é muito difícil. Nesse momento, Jesus amigo, o teu manto de amor, de luz e de paz caia sobre todos nós, envolvendo-nos nesses sentimentos nobres que o alto derrama sobre todos. Que as energias desse instante se espalhem por todo o nosso planeta. Visite cada leito de hospital, cada casa onde alguém sofre. Que possamos, Jesus amigo, sermos instrumentos da tua paz e do teu amor, divulgadores da esperança, plantadores da semente do amor, por onde passarmos. Obrigada, Jesus, pela tarde de hoje. E permanece conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja, e mais uma vez, nós agradecemos a vossa presença. Encerramos a tarde de hoje agradecendo a todos que estão presentes, em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da equipe amiga do nosso irmão Eurípides Barçanufo. Encerramos mais uma doutrinária da tarde com Ida Lira Mello. Gratidão, viu? Obrigada, eles. Um beijo para todos. E se Deus quiser, e Ele vai querer, até a próxima.